Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a este especial informação que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, entre as 6, ou melhor, entre as 7 e as 8, não é? Entre as 7 e as 8, Luís, é sempre um prazer estar aqui na tua companhia. E hoje com grandes notícias. Sim, eleições legislativas foram ontem com muitas surpresas. Com muitas, até para o próprio António Costa, que é uma coisa que hoje vão ficar a saber. Portanto, hoje este programa tem muita coisa de especial e muito atrativo, portanto, fique por aí. Nós desejamos, para já, uma muito boa noite. Sim, Luís, e vamos começar com o mau tempo, porque mau tempo. Houve muita neve este final de semana. No fim de semana, de sexta para sábado, e durante o dia de sábado, foram de facto 2 dias muito complicados. Felizmente que ontem e domingo as coisas estiveram melhor e hoje ainda melhor, pelo menos com o céu azul. Os residentes da área triestatal, como toda a gente sabe, enfrentaram a segunda tempestade do ano. E este foi um blizzard, um chamado Northeastern, na noite de sexta-feira e durante a maior parte do dia de sábado. Cidades como Nova Iorque amanheceram cobertas de neve, com os termómetros a marcarem vários graus abaixo de zero e com ventos na ordem das 40 milhas por hora. Também aconteceu basicamente em Boston, com quase 2 pés de neve. Tudo isto dificultou ainda mais a situação. Cai neve em Nova Iorque, há sol no meu país. Não é preciso ser fã de José Cid para cantarolar estes versos ou ver as imagens da cidade que não dorme, pintada de branco, na sequência da forte tempestade de neve que atingiu este sábado o nordeste dos Estados Unidos. Os residentes da área triestatal enfrentaram a segunda tempestade do ano, na noite de sexta-feira e durante a maior parte do dia de sábado. Cidades como Nova Iorque amanheceram cobertas de neve depois de uma noite de tempestades e ventos fortes, com os termómetros vários graus abaixo de zero e com ventos na ordem das 40 milhas por hora, que dificultaram ainda mais a situação. O mau tempo obrigou ao cancelamento de mais de 3.500 voos. 886 voos tinham partida marcada do aeroporto JFK, em Nova Iorque, 556 do aeroporto LaGuardia, além de 608 que foram suspensos em Newark, no estado de New Jersey. A tempestade seguiu para norte durante a tarde e algumas zonas de Rhode Island e do leste de Massachusetts viram acumulações de até 60 centímetros de neve. De acordo com o The New York Times, mais de 115 mil habitações ficaram sem energia. 5 estados declararam estado de emergência: Nova York, Nova Jersey, Maryland, Rhode Island e Virgínia. As condições frias em Nova Jersey continuaram esta manhã, mas há um clima mais quente a caminho, com potencial para temperaturas de até 50 graus na próxima quinta-feira. E vamos para Portugal, para as eleições. Como já dissemos na abertura, o PS ganhou, mas houve grandes surpresas. E há uma delas, Rico, embora não se tenha falado muito dela, não estou a falar do Chega nem do resto. Estou a falar do desaparecimento dos deputados do CDS. Do CDS. Nenhum, e, portanto, a estratégia do seu líder, não resultou e o CDS desaparece. Já não é do tempo do Portas, nem do Monteiro, nem do Freitas do Amaral. Hoje, um líder jovem com pouca experiência pagou caro esta fatura. Luís, e mostrou também que o eleitorado estava cansado de, se calhar, muitas ideias, mas poucas iniciativas. Aconteceu. A Iniciativa Liberal e o Chega assambarcaram esses votos e o CDS está condenado ao desaparecimento. Uma história. Exatamente. Mas o PS venceu as eleições legislativas de domingo com maioria absoluta, 41,6% dos votos, 117 deputados. Lembro que os deputados da imigração só serão conhecidos no dia 9 de fevereiro ou no dia 10. Segundo os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, António Costa irá formar governo com maioria absoluta. Portanto, temos aqui já 41,68% de votos. O PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,8%. O Chega é agora a terceira força política, Iniciativa Liberal, 4,98%, e como referimos, portanto, o desaparecimento praticamente do CDS, 1,53% de votos, e depois a derrocada à esquerda com a CDU
e o Bloco de Esquerda a perderem bastante votos e o Bloco de Esquerda 14 deputados. Aliás, é importante também referir que as sondagens falharam completamente. Não houve sondagem que não tivesse falhado. E aqui eu devo dizer que cada vez são as sondagens, eu considero as menos fiáveis, porque da última vez com Moedas na Câmara Municipal foi um fiasco. Foi um fiasco. Portanto, toda a gente apontava o Medina como Presidente da Câmara, as sondagens todas, e quando chegou à altura, pronto, o Medina perdeu, o Moedas ganhou. Hoje, com medo, honesta vez, talvez com medo, todos eles embarcaram, digamos, em arco, quando se disse que, atenção, que temos um empate técnico, alguém lançou essa. Correto. Então, houve um empate técnico praticamente até ontem. Até ontem, porque até mesmo líderes do Partido Socialista não queriam acreditar naquilo que viam. Mas vamos ver. António Costa dançou. Vamos ver a nova composição da Assembleia da República, é o segundo quadro que temos, portanto, 117 deputados para o PS. Mais um do que é normal. Mais um do que o mínimo requerido para a maioria. O Partido Social Democrata com 71 deputados, o Chega com 12 deputados, é a terceira força, Iniciativa Liberal 8 deputados, o Bloco de Esquerda que tinha 19 passou a ter 5, a CDU com menos votos do que o Bloco de Esquerda, mas devido à distribuição demográfica dos mesmos, com mais um deputado, 6, depois o CDS com 1,61% dos votos, um histórico a desaparecer, o PAN com um deputado, o LIVRE regressa ao Parlamento com um deputado, a coligação PSD-CDS com 3, mas todos eles eleitos portanto, com afinidades ao Partido Social Democrata. Vamos agora ver quais foram as tendências, Luís, em todo o país e também nas ilhas, as tendências de voto, porque houve muitas oscilações bastante interessantes. Eu vou pedir à nossa produção que nos dê o gráfico. Aí está, portanto, o PS conquista a maioria absoluta, venceu em 252 concelhos, mais de 22 do que em 2019, e melhorou os resultados em 242 concelhos. O PST cresceu em 239 concelhos, mas foi o partido mais votado em apenas 56. Depois temos, portanto, informação local. Maia e Arroios, no distrito de Évora, foram 2 municípios com maior aumento de votos para o PS, embora a CDU foi ultrapassada pelo Partido Socialista e passou de 32% para 45%, já em Arroios a subida foi de 33% para 43%. Depois, interessante também, sem grandes diferenças em relação à percentagem de votos, o PS construiu-se também a norte, venceu em Viseu pela segunda vez, muito interessante, que era um antigo, portanto, o Cazaquistão, todos nós nos lembramos. O PS vence ainda no distrito de Bragança e Vila Real, onde a direita ganhava consecutivamente desde 2005. Em Bragança com 15 votos. Com 15 votos. E reforçou vantagem, portanto, em Viana do Castelo, em Braga, em Guarda, no Porto e em Aveiro. Depois, outro dado muito interessante, nos Açores, o PS aumentou a votação, depois, portanto, somente nas Lajes das Flores e em Santa Cruz da Graciosa é que as percentagens diminuíram do PS, apesar de uma melhoria de votação na Horta, perderam-se a ilha para a coligação entre o PSD e o CDS e o PPM. Depois, na Madeira, PSD e PS tinham antes dividido concelhos, a hegemonia laranja voltou a fazer-se sentir, só em Machico é que o PS ficou à frente, o PSD recuperou concelhos ou consolidou mesmo vantagens. O Chega melhorou o resultado de 2019 em todos os municípios e tornou-se na terceira força política na Assembleia da República, portanto, com subidas muito acentuadas em Viseu, Sernancelho, São João da Pesqueira, Penedono, e crescimento também a nível nacional no Sul, em Elvas, Moura e Monforte, com votos percentagens acima dos 18%, o que é muito bom. Eu tinha uma pergunta para ti, queria que tu me desse a tua opinião em relação aos 4 deputados pela imigração. Quais são as tendências? Ok, Luís, eu tive a oportunidade hoje de falar com Paulo Porto, o número 2 da lista do PS, falei também com o Ricardo Batista Leite, que foi o candidato por Lisboa do PST, e com João Janela do Chega, que foi o líder. Todos estão na expectativa. Eu acredito que a tendência não é a mesma daquilo observado em Portugal. A imigração tem sido esquecida e neste momento há muita expectativa, porque o PS, portanto,
elegeu um deputado na Europa e um deputado no círculo fora da Europa. O Chega, mediante os resultados, o seu candidato referiu que tem muita expectativa que possa eleger um deputado. Eu acredito que o PSD poderá voltar medir forças e ser até a força política mais votada. Connosco temos agora o deputado Paulo Porto, que nos vai dar a sua opinião sobre o resultado obtido pelo seu partido e o que os portugueses podem esperar nos próximos 4 anos em que o Partido Socialista vai governar com maioria absoluta. Nós tivemos essa grata surpresa, nem tanto surpresa, porque esperávamos que teríamos uma boa votação, mas essa grata notícia da maioria absoluta, e foi... nós esperamos até os últimos minutos, embora houvesse a sondagem de que houvesse realmente uma maioria absoluta, mas nós só estávamos esperando mesmo o resultado da confirmação, só quando confirmaram lá os 117 e que realmente a gente pôde ter essa certeza, né? Porque em eleições tudo é possível, tudo é provável até o último minuto da apuração, como foi no caso em 2019, quando eu fui eleito, nós tivemos na última mesa a apuração, na mesa de Macau, que nós tivemos a certeza que estávamos eleitos. Então, realmente, esperamos até o último minuto e é uma grande responsabilidade governar com maioria absoluta, e isso daí vai exatamente de encontro ao trabalho que o PS fez durante toda essa legislatura. É um trabalho sério, no meio de uma pandemia, ter uma gestão comprometida, séria, e sempre visando os interesses do cidadão e fazendo as medidas adequadas para que houvesse segurança e que todos pudéssemos passar por essa pandemia de uma forma tranquila. E também Portugal agora apesar dessa pandemia, tendo um crescimento, e realmente isso é sinal de que o governo de Portugal tem tido boas ações e tem sido assertivo em suas ações, e isso a população reconheceu e fomos contemplados aí com a maioria absoluta. O que é que os portugueses podem esperar do Partido Socialista? Portanto, o Partido Socialista apresentou um programa eleitoral, tem maioria absoluta, os líderes do Partido Socialista já disseram, portanto, que vão também ouvir a oposição, mas o que é que os portugueses podem esperar de 4 anos de governo PS? Nós já havíamos apresentado um orçamento de Estado, muito bom. Infelizmente houve uma coligação negativa e não foi aprovado, e sempre houve esse comprometimento por parte do governo de Portugal de que essa gestão desse momento tão difícil fosse de uma forma muito, muito assertiva, como eu disse, e com metas concretas e execuíveis, e é isso que o povo pode esperar do governo de Portugal, do governo do PS, que nosso orçamento de Estado que vai ser apresentado vai ser um orçamento tão bom quanto o anterior, com o comprometimento de que seja o melhor para o país, políticas sérias, como sempre foram as políticas apresentadas pelo PS, para as comunidades também. Nós temos vários compromissos que pretendemos cumprir, na realidade, compromissos também execuíveis, e eu sempre digo que nós assumimos compromissos, não fazemos promessas, fazemos compromissos e cumprimos esses compromissos. E vai também num complemento do que já iniciamos na legislatura passada, esses compromissos de campanha. Então, é isso que o cidadão pode esperar do governo do PS. O Partido Social Democrata foi o grande derrotado da noite, depois de terem surgido sondagens em que apontavam o Partido Laranja como uma opção válida ao Partido Socialista.
O PSD até cresceu em 239 concelhos, mas foi o partido mais votado em apenas 56. Ricardo Batista Leite, um dos mais predominantes rostos do partido, dá-nos a sua opinião sobre estes resultados eleitorais. Tendo sido nascido e criado na cidade de Toronto, no Canadá, é sempre um gosto estar a falar com as comunidades portuguesas e dizer que, naturalmente, o PSD não queria este resultado, falhou no seu objetivo de poder substituir o Partido Socialista. Acreditávamos muito, tínhamos um programa que o país precisava para implementar as reformas necessárias para o futuro do nosso país, mas a vontade popular foi no sentido de atribuir uma maioria absoluta ao PS. E, portanto, por um lado, o PSD terá de refletir sobre o que é que conduziu à nossa incapacidade de passar a mensagem adequadamente. Eu fui cabeça de lista pelo Distrito de Lisboa, maior círculo eleitoral. Apesar de tudo, aumentamos o número de eleitos e o número de votos neste círculo eleitoral, mas o âmbito nacional foi de facto uma onda cor-de-rosa que se varreu pelo país e, portanto, não foi suficiente o aumento de votos para contrariar isso. E eu acho que há vários fenómenos que conduziram a esse resultado. Por um lado, eu acho que este é o fator principal, o Partido Socialista engoliu a geringonça, ou seja, desapareceu o Partido Ecologista aos Verdes, o PCP e o Bloco de Esquerda foram reduzidos a um quase mínimo e, portanto, o crescimento do Partido Socialista em votos resulta, acima de tudo, passa dos 106 para os 117 deputados à conta da esquerda. E o António Costa acaba por conseguir isto por duas vias. Uma é o apelo extremado de apelo ao voto útil à esquerda e acenando um bicho-papão chamado Chega, dizendo que o PSD, apesar de Rui Rio ter dito reiteradamente que não era um caminho que ia ser seguido, mas dizendo que o Chega iria fazer parte de uma solução governativa à direita se o PS não ganhasse. E a verdade é que essa estratégia funcionou. Os apelos ao voto útil à direita claramente não chegaram com a mesma eficácia, levou um aumento de votos, sobretudo na iniciativa liberal e do Chega, embora se tenha verificado um desaparecimento triste, a meu ver, para a democracia portuguesa, que foi o desaparecimento do Parlamento, do CDS-PP. E, portanto, o Partido Social Democrata assume-se como o maior partido da oposição. Agora temos aqui uma enorme responsabilidade interna de repensarmos a nossa estratégia, vermos como é que vamos posicionar-nos no futuro. O PSD, mais do que questões de liderança, a meu ver, tem mesmo que aproveitar esta ocasião para pensar o futuro, o que é que está a falhar nesta ligação à sociedade civil, como é que nós poderemos modernizar o nosso partido para ir ao encontro daquilo que são as expectativas dos cidadãos. Não queremos apenas ser um partido da oposição, queremos ser poder, queremos ser governo para poder implementar as políticas sociais-democratas no país, mas, por outro lado, teremos que ser um partido de oposição muito responsável ao longo destes 4 anos, sobretudo porque estamos a falar de anos em que serão injetados milhares de milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência de fundos europeus no nosso país, e não temos boa memória da última maioria absoluta do Partido Socialista sob governação de José Sócrates, que acabou com uma bancarrota, com milhões de euros a terem que ser devolvidos no fundo ao mercado por via do programa da Troika que veio como consequência. O PSD tem de fazer tudo ao seu alcance para fiscalizar esses investimentos e tudo fazer para influenciar no sentido de garantir que os investimentos a serem feitos em Portugal sejam estratégicos, que possam trazer riqueza, que possam gerar riqueza e que possam ajudar a que Portugal saia, infelizmente, do caminho em que se encontra, que é praticamente no caldo da Europa do ponto de vista de crescimento económico no contexto europeu. Ricardo Batista Leite, não exclusivo para a SBT. No entanto, é importante referir que o Chega melhorou praticamente em sua votação aos resultados de 2019 em todos os municípios e tornou-se a terceira força política na Assembleia da República, elegendo até ao momento 12 deputados. João Janela da Silva, cabeça de lista pelo Círculo Fora da Europa, dá-nos a sua análise aos resultados e o que poderemos esperar do Chega nesta legislatura. Bom, os resultados eleitorais eu julgo que são fruto daquilo que existiu nestes últimos anos de governação. O que parece, de alguma forma, não ser um espelho da realidade é a maioria absoluta que foi brindada ao PS.
Mas penso que também isso foi, digamos assim, uma forma de reação das pessoas contra o Bloco de Esquerda e contra a CDU, em especial, no sentido de as penalizarem por um apoio e por atitudes erráticas depois desse apoio relativamente à aprovação do orçamento. Existiu essa reação. O Chega, como se previa, e previa-se bem, subiu a terceira força política e obviamente que isso nos deixa extremamente satisfeitos e deixa-nos especialmente satisfeitos porquê? Porque o Chega passou a ficar dotado de instrumentos que são preciosos, passou a ter um grupo parlamentar, passou a ter à sua disposição meios que de outra forma não teria, apesar da voz que o André Ventura tanto fez soar naquela Assembleia contra o governo da Geringonça. A verdade é que agora são 12 até ao momento aqueles que podem com ele combater exatamente aquilo que nós achamos ser o maior problema de Portugal, que é o poder continuar na esquerda. Ou seja, ontem foi um dia de alegria, porque efetivamente o Chega conseguiu o que queria, é ao mesmo tempo um dia de alguma tristeza, dada a já referida maioria absoluta, mas ainda assim, desta vez, essa maioria absoluta vai ter uma oposição como nunca teve, e vai ter de saber lidar com ela, porque em democracia, e apesar do Dr. António Costa ter referido que a maioria absoluta não é poder absoluto, todos nós sabemos que a tendência das maiorias absolutas do PS, designadamente a que foi alcançada pelo engenheiro Sócrates, foram de poder absoluto. E numa altura em que Portugal vai ser dotado da já propalada bazuca europeia que vem a caminho, a saber nas mãos do PS, com maioria absoluta, a disponibilidade sobre esses ativos financeiros, que são imensos, só pode deixar de nos preocupar e, portanto, terá do Chega, com toda a certeza, um acompanhamento permanente. Portanto, foi a retrospectiva pelos três principais partidos. Já sabe que os resultados pelo círculo europeu e fora da Europa ainda não são conhecidos. Se enviou o seu boletim de voto até ao dia 29, portanto, poderá ser contabilizado se recebido em Lisboa até ao dia 9. Os resultados para esses 4 assentos na Assembleia da República e a representação de praticamente 5 milhões de portugueses que vivem no estrangeiro será conhecida no dia 10 de fevereiro. Portanto, essa é a informação final. Curioso, eu hoje no café tive um encontro muito curioso de um telespectador deste programa e da SBT, que nos disse, olha, eu não recebi o meu boletim de voto. Eu disse, eu também não. Ele disse, eu sou deste partido, que é um partido que não ganhou. Mas para a próxima vez eu não tiver um boletim de voto, vou votar no Chega. Portanto, veja bem, o protesto que as pessoas têm contra os chamados partidos da arte da governação. Porque a culpa dos boletins de voto não terem chegado a tempo, ou não serem entregues, só é da Comissão Nacional de Eleições. Mas o Governo devia ter feito alguma força, não é, Henrique, para que os imigrantes tivessem o direito de poder votar. E nós não tivemos, nem tu, nem eu, e milhares de portugueses espalhados pelo mundo. Milhares de portugueses, e depois já há uma disparidade no número de assentos na Assembleia da República. E não podemos apontar o dedo à abstenção. Não. Porquê? Porque se as condições são criadas para que o voto aconteça, ele vai acontecer. Agora assim não há, e depois cria-se esta desconfiança que não leva a lado nenhum. Por isso é que eu acredito que vai haver muitas surpresas no dia 9 ou 10 de fevereiro. Bem, dizem que, ainda bem que não começámos a falar da Covid hoje, então deixámos para esta parte, o mais importante eram as eleições. Vamos agora falar do bichinho mau, não é? Portugal registra mais 27.916 casos e 49 óbitos por Covid-19. O número de internamentos voltou a aumentar, já o índice de transmissibilidade desceu ligeiramente. Há mais 27.916 contágios e 49 mortes em Portugal devido à Covid-19. À semelhança do que tinha acontecido no dia anterior, registrou-se o aumento no número de internados. São agora 2.469, mais 72 do que nas últimas 24 horas. Nos cuidados intensivos estão 160 doentes, o mesmo número do que no domingo. Por regiões,
O Norte soma 14.536 infecções e 24 mortes. Lisboa e Val do Tejo registram 7.038 novos casos e 11 óbitos. Na região Centro, há 3.362 contágios e 8 mortos. No Alentejo, há 662 infectados e 1 morte. No Algarve, há mais 983 novas infecções e 4 vítimas mortais. Nos arquipélagos, os Açores registram 798 novos casos e a Madeira conta com mais 537 casos positivos e 1 vítima mortal. A matriz de risco foi atualizada esta segunda-feira e dá conta de um novo máximo na incidência. A nível nacional, é agora de 6.836,6, já no continente é de 6.848,7. Quanto ao índice de transmissibilidade, ou RT, registrou uma ligeira descida face à última atualização. É agora de 1,14 no continente e de 1,13 a nível nacional. Aqui nos Estados Unidos foram contabilizados mais 519.421 casos de Covid nas últimas 24 horas, menos 35% do que a média das 2 últimas semanas. O número de mortes foi de 2.524, o que representa mais 28% em relação à média do mesmo período. Os governadores Phil Murphy, já que estamos a falar dos Estados Unidos, aqui de New Jersey, e Kathy Hochul, de New Jersey, vão rever as restrições, isto é importante saber, e eventualmente aliviá-las em meados de fevereiro, uma vez que o número de casos ativos de Omicron está a baixar substancialmente nestes 2 estados. A Omicron está agora a recuar em estados onde a variante extremamente contagiosa chegou mais tarde. E alguns governadores concluem que é hora de os americanos fatigados pela pandemia tentarem restaurar um senso de normalidade e aprender a viver com o vírus. Os Estados Unidos permanecem numa posição precária, com os hospitais sobrecarregados e as mortes diárias acima dos 2.500 e a aumentar. A contagem de casos está a diminuir em alguns estados do interior e, embora os novos casos também estejam a cair a nível nacional, ainda há muito a fazer. A disseminação de uma subvariante Omicron, que parece ser ainda mais contagiosa, tem alguns especialistas a alertar que pode levar mais tempo do que o esperado para a onda de inverno diminuir. A média diária de casos nos Estados Unidos permanece em cerca de 519 mil por dia, mais do que o dobro das piores estatísticas do inverno passado. As hospitalizações parecem ter atingido o pico nacional, embora permaneçam mais altas do que o pico do inverno passado. As mortes que estão mais atrasadas também estão em níveis recordes em alguns estados. Noutros, como Washington e Montana, os casos ainda estão a aumentar. Alguns líderes estaduais disseram no domingo que, embora mais variantes e inevitavelmente outro surto continua a ser uma ameaça, a Omicron está a diminuir e provavelmente em meados de fevereiro as restrições podem ser aliviadas. O governador de New Jersey, Phil Murphy, disse que não vamos conseguir chegar ao zero. Isto no programa Meet the Press da NBC. Temos de aprender a conviver com isso, disse. A governadora de Nova Iorque também está a pensar em aliviar as restrições em Manhattan, onde cerca de 90% da população está vacinada e os casos estão a baixar. Especialistas em saúde pública dizem que a próxima fase do vírus nos Estados Unidos dependerá de quantas variantes e quais surgirem e se a campanha de vacinação lenta ganhar velocidade. É improvável a imunidade total da comunidade, segundo os especialistas, mas é possível aprender a viver com o vírus. Na União Europeia, o certificado digital Covid-19 tem a partir de amanhã uma validade oficial de 9 meses para a vacinação. Em causa estão as viagens dentro do espaço comunitário e também a informação sobre as doses de reforço. O Parlamento Europeu, Conforme proposto pela Comissão Europeia e acordado pelos Estados-membros da UE, a partir de amanhã, terça-feira, começam a aplicar-se as novas regras sobre um período padrão de aceitação de 270 dias para os certificados digitais Covid-19 na vertente da vacinação, utilizados para viagens dentro da União Europeia. Assim, os Estados-membros devem aceitar certificados de vacinação por um período de 9 meses, desde a conclusão da série de vacinação primária, ou seja, após a segunda vacina de 2 doses ou de uma no caso de dose única. Estas regras não se aplicam aos certificados relativos à vacina de reforço. Ainda assim, os certificados digitais Covid-19 devem oficialmente incluir, a partir de amanhã, informação sobre essas doses adicionais que estão a ser administradas à população adulta da União Europeia em vários países europeus. para além
A vacina de reforço deve ficar registada como 3 de 3, no caso de uma série primária de 2 doses, ou 2 de 1 no caso de dose única, segundo as regras comunitárias em vigor desde dezembro. Os certificados que foram emitidos de forma diferente antes dessa clarificação precisam de ser corrigidos e emitidos novamente, para garantir que as doses de reforço possam ser distinguidas do estatuto de vacinação completa. Em causa está o certificado digital da UE, comprovativo de estágio negativa, vacinação ou recuperação do vírus SARS-CoV-2, que entrou em vigor na União Europeia no início de julho de 2021. Na passada terça-feira, os Estados-membros da UE acordaram que pessoas com certificado Covid-19 válido, como vacinados ou recuperados, não devem ser alvo de restrições adicionais à livre circulação, como testes ou quarentenas, para facilitar viagens dentro do espaço comunitário. Na prática, isto significa que passará a haver uma abordagem baseada na pessoa, em vez das regiões de origem das viagens, assente no estado de cada viajante face à vacinação, teste ou estado de recuperação. Numa altura de elevado ressurgimento de casos de infecção devido à variante Omicron, a previsão dos especialistas é que a maioria dos europeus ganhe imunidade natural pelo contágio ou proteção devido às vacinas, pelo que os países começam agora a levantar imposições adicionais para viajantes vacinados da União Europeia. Cabe agora aos Estados-membros a decisão final sobre as viagens. Um homem testou positivo à Covid-19 durante 232 dias. A descoberta foi feita através de um estudo do Instituto Pasteur, em França, que acompanhou 38 pacientes. Um homem de 38 anos de idade testou positivo à Covid-19 durante 232 dias, mas teve sintomas ligeiros apenas durante 20. Segundo a pesquisa que acompanha o caso, o vírus tem vindo a sofrer mutações. O estudo, conduzido por cientistas da plataforma científica Pasteur e USP, dedicou-se semanalmente a 38 casos de Covid-19, dos quais 2 homens e uma mulher foram atípicos, permanecendo mais de 70 dias com o vírus no organismo. De acordo com a CNN Brasil, o paciente que testou positivo mais de 200 dias cumpriu o distanciamento social e utilizou máscara. Os restantes foram seguidos até que 2 ou 3 testes PCRs consecutivos dessem negativo. Baseados neste resultado, pode dizer-se que cerca de 8% dos infectados pelo SARS-CoV-2 podem apresentar capacidade de transmissão do vírus durante mais de 2 meses, sem necessariamente apresentar qualquer sintoma durante a fase final da infecção. Este estudo alerta para o risco de o período de isolamento para doentes infectados com a Covid ser apenas de 7, 10 ou 14 dias. Fim de semana trágico no Nevada, um acidente de grandes proporções tirou a vida a 9 pessoas e deixou outra em estado crítico. O acidente foi causado por um motorista que conduzia a alta velocidade e que acabou por morrer no acidente. Um acidente na tarde de ontem que envolveu 6 veículos provocou a morte de 9 pessoas, entre elas o condutor do veículo que causou o acidente. Para além dos 9 mortos, o acidente deixou uma pessoa em estado crítico no estado do Nevada. O motorista de um veículo Dodge Challenger foi identificado como Gary Dean Robiton. Ultrapassou o sinal vermelho a mais de 100 milhas por hora, numa área de velocidade máxima de 35 milhas, e causou colisão na tarde de sábado. O acidente envolveu 15 pessoas, referiu o porta-voz da polícia de Las Vegas Norte, Alexander Cuervas, numa conferência de imprensa. 7 das vítimas viajavam juntas num Toyota Sienna, uma minivan, no momento do acidente. Eles foram identificados como moradores do norte de Las Vegas. Entre os mortos estão 4 crianças, um de 5 anos, outro de 10, um de 13 e outro de 15. O acidente foi relatado às 15 horas no sábado, disse Cuervas, depois do motorista bater em vários veículos, causando um evento caótico. Alguns dos veículos atingidos foram empurrados para um terreno próximo ao cruzamento em que ocorreu o acidente devido à violência do embate. A investigação continua. Inacreditável. Mãe e filha, é também um caso inacreditável. Foram encontradas com vida depois de terem desaparecido há 5 anos. Vítimas de violência doméstica, as duas foram encontradas a 30 minutos de distância do local onde tinham sido vistas pela última vez em 2016. Mãe e filha desaparecidas há 5 anos foram encontradas com vida muito perto do local onde tinham sido vistas pela última vez, na Carolina do Norte. Amber Renee Weber, na altura com 21 anos, e a filha de 1 ano, Miracle Smith,
foram dadas como desaparecidas a 31 de janeiro de 2017, mas foram vistas pela última vez a 4 de dezembro de 2016, segundo diz a polícia de Fayetteville, citada pelo Yahoo News Austrália. A investigação acabou por não dar frutos, apesar das pistas seguidas. Agora, na passada terça-feira, o Serviço de Delegados dos Estados Unidos anunciou ter encontrado não só a mãe e a filha, mas também uma outra criança que Amber tinha, entretanto, dado à luz, numa caravana da família do pai das crianças em Bonneville, cerca de 32 km de onde tinha sido vistas pela última vez. As autoridades federais estavam a investigar Joe Smith, avô das crianças, deparando-se depois com Amber e Miracle. Antigo condenado, o homem foi preso por posse de arma, sendo apreendidas 4 pistolas. Segundo a polícia, Amber e Miracle eram alvo de violência doméstica, desconhecendo-se aquilo porque passaram nos últimos 5 anos. Impossível, Luís. É impossível. A Coreia do Norte lançou o míssil mais potente desde que Joe Biden tomou posse, numa escalada que vai no 7º lançamento desde o início do ano. A Coreia do Norte disparou este domingo o que parece ser o míssil mais poderoso que testou desde que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou posse. Os militares japoneses e sul-coreanos disseram que o míssil foi lançado numa trajetória para evitar os espaços territoriais dos vizinhos e atingiu uma altitude máxima de 2.000 km, tendo viajado 800 km antes de se abater no mar. Tóquio reagiu imediatamente pela voz do secretário-geral do governo. Certas atividades da Coreia do Norte, incluindo o disparo consecutivo de mísseis balísticos, constituem uma grande ameaça à paz da nossa nação, da região e da sociedade internacional. O disparo de um míssil balístico de tão alta intensidade é uma violação para o Conselho de Segurança das Nações Unidas e nós protestamos veemente contra a Coreia do Norte. Na Coreia do Sul, o presidente Moon Jae-in disse que a situação começa a assemelhar-se a 2017 e reuniu o Conselho de Segurança Nacional. Lee Chun-gyun, um perito sul-coreano em mísseis, diz que os detalhes do voo sugerem que a moratória da Coreia do Norte já está quebrada. Este foi o 7º lançamento desde o início do ano, um ritmo que os analistas consideram invulgarmente rápido e interpretam como uma forma de Pyongyang pressionar a administração Biden sobre as negociações nucleares, numa altura em que o país está economicamente muito debilitado. E sabe-se que 2 destes mísseis foram lançados pela Coreia do Norte esta semana, têm possibilidades de alcançar território americano. Pelo menos o Guam e talvez parte do Havaí. Mas complicada esta tentativa que o presidente Biden diz que vai ter que ser negociada outra vez com a Coreia do Norte. Sim, Luís, são 9 tentativas no mês, porque hoje é dia 31, portanto é Mas impensável. é fácil das pessoas entenderem. Porquê é que o Coreia do Sul lança mísseis? Porque quer que os Estados Unidos lhe dê dinheiro para continuar a colmatar os grandes problemas que eles têm, não é? Estas negociações não são com os 2 países, são só dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, que alimenta a Coreia do Norte para que não faça mais barulho, nem mais ruído naquela região. E depois a China não diz nada. Há toda a pressão de outros países, claro, como o Japão, de modo a que haja uma intervenção para que esta situação possa ser. Então o Conselho de Segurança reúne a pedido dos Estados Unidos, Washington, e é outra situação complicada, Washington considera que a presença de mais de 100 mil soldados russos na fronteira ucraniana é uma ameaça à paz mundial. É mais uma tentativa para travar a escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne esta segunda-feira de emergência a pedido dos Estados Unidos. Washington considera a presença de mais de 100 mil soldados russos na fronteira ucraniana uma ameaça à paz mundial e defende mais empenho na diplomacia preventiva para evitar uma crise. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU diz que é importante que Moscovo tenha uma oportunidade para se explicar. Numa altura em que se repetem as visitas de apoio de políticos do Ocidente a Kiev, a Rússia continua a negar qualquer plano de invasão e sublinha a vontade de manter relações bilaterais de respeito com os Estados Unidos.
Aprendemos com uma experiência amarga e não queremos permanecer numa posição em que a nossa segurança é diariamente violada. Queremos relações boas, de respeito mútuo e de igualdade com os Estados Unidos e com qualquer outro país do mundo. O alto representante da União Europeia para a Política Externa defendeu este domingo que a Europa está a viver o momento mais perigoso desde a Guerra Fria por causa da crise entre a Rússia e a Ucrânia. E vamos agora ao Brasil, depois de Minas Gerais, o estado de São Paulo, no Brasil. Inundações e deslizamentos de terra fizeram 19 mortes. Mais de 500 famílias ficaram desalojadas. Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 500 famílias ficaram desalojadas na sequência de deslizamentos de terras e inundações no estado de São Paulo, no Brasil. A região está a ser assolada por fortes chuvas desde sexta-feira, sendo as cidades mais afetadas Embu das Artes, Francisco Morato, Ribeirão Preto, Jaú e Franco da Rocha. De acordo com as autoridades, em algumas destas localidades, em 12 horas choveu 160 milímetros, o equivalente a 42% do esperado para todo o mês de janeiro. A Prefeitura de Franco da Rocha alertou a população para a possibilidade de mais inundações, caso seja necessário abrir as comportas da barragem Paiva Castro, que atingiu cerca de 80% da sua capacidade. O governador de São Paulo sobrevoou este domingo algumas das regiões afetadas. João Dória expressou solidariedade para com as famílias das vítimas e anunciou a libertação de 15 milhões de reais, o equivalente a 2 milhões e 500 mil euros, para ajudar as 10 cidades mais afetadas do estado, auxiliando assim as prefeituras na recuperação urbana e social. Pronto, e agora à altura do desporto, porque, afinal de contas, hoje temos também bastantes notícias desportivas. Estamos a muito pouco tempo do final da compra e venda de jogadores no mercado de inverno, não é? Sim, vai acontecer dentro de momentos e estamos a acompanhar a par e passo tudo aquilo que está Se houver alguma, se o Messi for para o Benfica ou para o Sporting, diz. Eu ainda espero que o Cristiano Ronaldo passe por aí, mas vamos ver. Mas vamos começar pela final da Taça da Liga, que se disputou este final de semana entre o Sporting e o Benfica, com a vitória a sorrir aos leoninos por 2-1. Todos os pormenores já a seguir no canto direto. Entretanto, a Lazio oficializou esta segunda-feira a contratação de Jovane Cabral, por empréstimo do Sporting, que fica com a opção de compra sobre o jogador, que pode ser acionada no final da temporada por valores a rondarem os 8 milhões de euros. Tiago Tomás foi também formalmente apresentado já ontem como reforço de Stuttgart e agora, à última da hora, Slimani vai ser jogador do Sporting dentro de momentos, já que rescindiu com o clube francês, com o Lyon. Entretanto, o Futebol Clube do Porto, Ruben Semedo, chegou ao final da manhã de hoje a Portugal e já é jogador do Futebol Clube do Porto, após a direção liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa ter chegado a acordo com o Olympiacos. €500 mil é quanto custa a assistência e contempla uma cláusula de opção de compra no valor de 6 milhões de euros. O Porto, depois de vender Luís Dias, acabou também de contratar agora Galeno ao Sporting de Braga. Neste momento, o Benfica assegurou todas as joias da coroa. Darwin Núñez era apontado ao West Ham e o Benfica recusou uma proposta de 50 milhões pelo jogador. E também, em relação ao Benfica, a contratação de um brasileiro Fábio Kozer, que acho que é uma grande esperança do Flamengo, não é? Correto, para colmatar, portanto, o Benfica tem um jogador lesionado até ao final da época e precisa de um novo central. E com certeza que daqui a pouco, quando forem 8h15, vai ter aqui um diálogo vivo, pelo menos, entre benfiquistas e sportinguistas e também com os portistas ainda a sorrir porque são mais líderes e o Benfica e o Sporting depois do confronto deste passado fim de semana. Mas atenção que o Sérgio Conceição não está muito contente. Não está contente, nada contente com a saída de Luís Dias. Bem, vamos agora ao câmbio do dia, portanto saber qual é o valor do dólar em Portugal e no espaço Schengen e também do real no Brasil. 0,8923 para o euro, 1,1206. 5,29 para o real, 0,18 para a venda. Hoje não estás a bater o dente, pois não? Não, está muito melhor, pelo menos pela tarde, mas de manhã estava muito frio. Estava bastante frio. Aliás, o tempo vai aumentar nos próximos dias, portanto, até sexta-feira vamos ter uma evolução positiva em relação ao tempo. Portanto, hoje
tiveram cerca de 30 graus. 30 graus pela tarde. Mas vamos acabar quinta-feira à noite ou sexta-feira com cerca de quase 50. Portanto, ajuda a derreter a neve também. Mas quem tem mais pormenores... É a Catarina Rubimbas. Vamos lá então. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 34 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 37 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 34 graus, Boston com céu nublado com 36 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 35 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 37 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 74 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 69 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 65 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 60 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. Bem, Luís, e agora vamos descansar um bocadinho, não é? Vamos encerrar o Espaço de Notícias, voltamos já de seguida com a... Linha Aberta já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural, vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Experimente a qualidade do queijo curado de Trás-os-Montes da marca Paiva, mundialmente conhecida. Confeccionado por métodos tradicionais, o queijo Paiva é uma iguaria para todas as ocasiões. Queijo Paiva de ovelha, cabra ou mistura. Qualidade Paiva, qualidade à sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. 10 Mile Bridge Tinto Branco 13,99. Mundos Vinho Branco 13,99. Pinta Negra Tinto Branco 5,49. Casa Ermelinda de Freitas Tinto Branco 5,99. Fuzelo Vinho Verde 4,49. Casa Ermelinda de Freitas Reserva Tinto 9,59. Visconde de Borba Reserva Tinto 13,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar-te um pouco, mas sabe mesmo. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Venha festejar connosco o Dia dos Namorados no dia 12 de fevereiro com o nosso pão de ló de Ovar. Faça a sua reserva para o leitão à bairrada ou pataniscas de bacalhau e receba um brinde de morangos com chocolate. Na Casa das Natas, o Dia dos Namorados é diferente.
Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Então, Riga, estamos a ver um comentário curioso, não é? Muito interessante, porque alguém quando as coisas que frisam, o que é que se acontece? Ligamos a estima, não é? Assim, amigo Pacheco. Então chegamos a tempo da linha aberta. Vamos à primeira chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite, Sr. Henrique, como vocês estão? Estamos todos bem, felizmente, não é? Muito. Graças a Deus, Sr. Luís, estão a ver os dois. Ótimo, muito obrigado. É Então. Maria Soares, estou a chamar de Flórida. Da Flórida? Eu tinha falado com o senhor já há 2 semanas. Sim. Eu não posso dizer que está com calor, pois não, porque aí está um bocadinho de frio, não é? Não, nós estamos, graças a Deus, um pouco de frio, mas melhor que vocês. Então, diga. Eu chamei semana de baixo, eu sou do passaporte do meu marido. O Reginaldo Silva me disse hoje, só talvez o senhor não mandou o e-mail correto, porque ele não achou nada. Minha senhora, eu só posso mandar para o e-mail que me deram. Se o e-mail não é correto, eu não posso fazer milagres, não é? O senhor que entra em contacto connosco durante o dia, que nós atendemos o telefone para me dar o e-mail, mas se o e-mail é incorreto, ele realmente veio para trás. Agora na linha nós não podemos fazer isso e vamos entrar noutro programa, só tem que ser amanhã depois das 9 da manhã, está bem? Oh, ok, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, boa noite, obrigado. Exatamente. Quando os e-mails são errados, a gente não pode adivinhar. Não podemos fazer nada. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Olá. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Adeus. Então, com quem é que estamos a falar? Não estamos ou estamos? Não, creio que a chamada caiu, não é? Acho que a chamada caiu. Com aquele gritinho, ele só podia cair mesmo. Não é? Frisou tudo. Frisou. Então, vamos à próxima a gente estima chamada. que a próxima seja boa. Boa noite. Olá, muito boa noite. Alô, boa noite. Olá, boa noite, então. Alô, boa noite. Boa noite, estamos a ouvir. Aqui sou o Sr. Manuel Gago. Ok. A gente renovamos a Carta Verde em abril 13 de 2021. Mas o pagamento foi feito online, nunca recebemos a carta. Ok, nunca recebeu nenhuma carta do Departamento de Imigração? Não. Não tem um case? Não tem um case number? Não. Não pode estar a ouvir televisão, senão não nos O senhor tem que ligar para a imigração para dar os seus dados, para saber exatamente o que é que aconteceu. Eu posso lhe dar o número de telefone? Você sabe se o número de imigração... Nós sabemos, só que a senhora não vai poder ouvir porque está a ouvir televisão e os números vão ficar todos trocados. Tem que baixar o volume da televisão para nós podermos trabalhar. Ok, então vá. Então vamos saber qual é o número da imigração para a senhora ligar. Está bem? Só um bocadinho. E o Ricky está aqui, através da sua caixinha mágica, a tentar descobrir qual é esse número. Não é difícil de encontrar. Não é difícil, só temos que... Só quando as coisas frisam. As coisas frisam às vezes. Só um bocadinho, tenha mais paciência que nós aqui estamos já lá já ligámos a estima, não é? Já ligámos a estima. Mas parece que não estamos a ter. Está aqui já. Está aqui embaixo. Então vai tomar nota? Tem um lápis ou uma caneta à mão? Aqui tenho, sim. Ok, vamos lá então aqui. Saber qual é o número para onde deve ligar, não é? Para saber o que é que se passa com a sua carta de recepção, do seu pagamento também. Vamos ver. Ok. E vamos então ao número do telefone. Que eu gostava de ter de cor, mas é um bocadinho 1-800. Ok, 1-800.
375 375 5283. 5283. Entre as 8 da manhã e as 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo, e boa sorte, está bem? Muito obrigado também. Há muita gente que tem dificuldades, teve dificuldades por causa da pandemia, as coisas estão a regressar à normalidade. Vamos ver o que é que vai acontecer. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Boa noite, minha senhora. Como é que Tudo bem? estão? Nós estamos ótimos e estamos Ainda quentinhos. bem. Estamos quentinhos. Eu gosto de ouvir isso. Então, Eu estou em Massachusetts, em Auburn. muito bem, ótimo, excelente. Ok. E eu queria só fazer-vos uma observação. Diga. Epá, eu às vezes chego a estar 15 minutos a ouvir os vossos reclames daí da vossa área, os comerciais da vossa área. Sim. E ouvir falar nos pastéis de nata e nas coisas boas do Seabra, e eu estou tão longe e não posso ir aí. Não podiam darem menos, um bocadinho menos. É só um bocadinho menos de publicidade. Desculpe, menos de pastéis de nata ou menos de publicidade? Menos publicidade. Menos publicidade, Os pastéis de tínhamos nata que... não chegam Olha, cá. isso iria baixar o ordenado, o meu e o do Rick. E também é um problema. Temos que apagar as luzes, não é? Eu entendo. Não podíamos ter estima. Mas agora, pastéis de nata pode consegui-lo. Está aí tão perto. Pode ir ao Seabras Online, ao Portuguese Basket, há mil e uma pode opção. ir, tem ali em Massachusetts vários Seabras, Fall Claro. River, Cumberland, New Bedford. Pois, mas é muito etc. longe para ir daqui a Fall River comprar os pastéis de nata. Está aqui, mesmo em Boston, não é? E ainda por cima estamos aqui a pagar tanto dinheiro de cable, porque vocês sabem que é tão caro o cable para a gente ter os canais portugueses. Pois, tem toda a razão aí, mas isso gostávamos de a poder ajudar e dar todos os cables do mundo, mas não é Também connosco. não podem. Não podemos. Ok. Minha senhora, Ok. de vez em quando gostamos de saber uma chamadinha dessas, está bem? Mas Sobretudo olha, eu quando também fala gosto de muito chamadas. de vos ver, que eu vejo-vos quase todos os dias. Quando fala de pastéis de nata, quando fala dessas coisinhas todas, então fico logo aqui com a salivar, sabe? Eu já estou com pois, fome mas- outra vez. E se calhar deixa a rua e tem logo aí ao fundo da rua. Aí é que tem Pois, razão. pois Aqui é. por baixo já. Mas estou chateado Não. porque agora fecham às 8 da noite. Muito prazer em ouvi-la. Olha. Um grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço. Tá bem, muito boa obrigado. Boa noite, boa noite. Então vamos fazer um interregnozinho. Não sei se no Costa del Sol servem pastéis. É Acho isso, que sim. né? Servem. Vamos lá. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Este foi só um anúncio, não foram Só um muitos, anúncio. não foram. 40 Então segundos. vamos agora para Os aniversários. os Happy Birthdays. Vamos saber quem são aqueles que fazem anos de natalícios, de aniversários natalícios, e quem tem ou está a celebrar um aniversário de casamento. Happy Birthday to you, parabéns a você, o Estede, quem quiser. Então, Maria Silva, 68 anos de idade, muitos parabéns. com o netinho ao colo, hein? Que maravilha. A Dina Torres, 62 anos, parabéns, Dina. Com um sorriso grande, muitos parabéns. Mário Encarnação, 43 anos de idade, muitos Ali, parabéns, com Mário. um peitaço ali, hein? 41 aninhos, bem vividos. Diana Rodrigues, Diana muitos Rodrigues, parabéns. 41 anos. Eu não creio que tenha 41 anos. Tem. Eu acho que é 14 com mais 4, Ou isso, 19. ou 25, não sei. Não Parabéns, tenho cara disso. Diana. Parabéns, Diana. É um prazer. E agora vamos a quem Temos um casamento. celebra mais um aniversário de casamento, e isso é sempre muito agradável. Significa que as pessoas estão juntas, foram felizes durante muito ou pouco tempo e vão continuar a ser. Vamos lá. Lourdes e Eugénio Cerumenho, 49 anos de matrimónio. Falta um. E Luís, já estamos convidados para de hoje a um ano. Vamos Exatamente. jantar fora. 49 anos de casamento, falta um bonito. Parabéns, Lourdes e Eugénio Cerumenho. Muitos parabéns para o casal. Sejam muito felizes, ainda têm muitos anos.
E agora, o que é que temos para dizer? O Luso-Americano é amanhã, portanto, creio que chegamos mesmo ao fim de mais um programa. Foi muito agradável estar com o Ricky mais uma vez. Na sexta-feira estaremos aqui de novo, está combinado. Entretanto, a partir deste momento, ou daqui a uns minutos, 15 minutinhos, estamos aqui com o Canto Direto. Com o Canto Direto. Participe, entre na discussão, envie o seu e-mail, faça a sua chamada, participe, porque vale a pena. O Benfica e o Sporting jogaram, os Sportingistas ganharam, é a altura de você pôr cá fora todas essas paixões clubistas, não é? E o mercado de transferências está ao rubro. Portanto, hoje o nosso amigo sportinguista, o Jorge Montes, deve estar muito satisfeito, não é? Sim. Aliás, tu também estás, até na gravata. A gravata, gostam. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou, a todos uma muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.